Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Quero fazer aqui um vídeo para a glória e honra do Senhor Jesus. Quero pedir a você que assista o vídeo todo e vai lhe ajudar um pouco, né? Tirar algumas dúvidas aqui de muitas pessoas que pensam. Eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Esses estudos eles têm chamado são estudos escatológicos, são os acontecimentos dos últimos dias. Ou nós estamos vivendo a última, já entramos lá, né, para a última semana de Daniel. As escrituras sagradas, a Bíblia, ela é a verdade, é a palavra de Deus. Então diz assim, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Ele diz, o arrebatamento é antes da grande tribulação. Tem pessoas que discordam, que não aceitam que o arrebatamento da igreja diz que o arrebatamento, muitos diz que os prós diz que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Outros dizem que a Bíblia, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. E tem outros que não creem em arrebatamento da igreja. E tem outros que dizem que o arrebatamento da igreja foi uma coisa criada não sei por quem e tal. Mas o arrebatamento da igreja é o ensino maravilhoso comprovado nas Escrituras. Em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 15 a 16. E também em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 51 e 52. Então vamos também abordar aqui também nesses estudos aqui sobre questão, porque tem muita gente que diz que a igreja não vai para o céu, que a igreja não vai ver Deus. Então nós vamos trazer esse versículo, esse aqui, João capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele diz assim, não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus diz assim, olha, não fique perturbado, não duvide, porque no vosso coração, no vosso coração, credes em Deus. Se vocês crerem em Deus, eu também sou Deus. Isso aqui é que Jesus está dizendo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, moradas aqui. Se assim não for, eu não teria dito. Pois eu vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus fala aqui que vem, que ele vai preparar lugar e ele vem nos buscar, e ele diz assim, para que aonde eu estou estejais vós também. Então, é uma promessa maravilhosa, que nós vamos morar eternamente com Cristo, e por onde Cristo estiver, a igreja vai estar com ele. Agora, vamos falar aqui. Esses versículos aqui que eu li, ele fala sobre arrebatamento da igreja, embora aqui não diga, fala sobre arrebatamento, né? Agora aqui em 1 Tessalonicenses ele diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, vós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descendo dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no arrebatamento da igreja vai acontecer a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, é chamada a primeira ressurreição. Mas Cristo é a primícia dos que dormem, porque primeiro vem Cristo e depois vem a ressurreição dos que creem em Cristo. Agora veja bem a coisa aqui, ele diz aqui,
ele diz aqui, assim também Deus, mediante Cristo, trará em companhias, em sua companhia os que dormem. Quando Cristo vier para nos arrebatar, então os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Eles vêm com Cristo e ressuscitarão primeiro. E depois os vivos, os salvos em Cristo, serão transformados e todos serão arrebatados para o céu. Então tem pregadores aí dizendo que a igreja vai... Tem pregadores dizendo que a igreja só vai até as nuvens e depois volta para a terra. Mas isso não tem nenhuma confirmação bíblica. Se nós pegarmos lá no Velho Testamento, por exemplo, o Senhor livrou Noé com a sua família, entrou para a arca antes do dilúvio. Então o Senhor livra a sua igreja. Ló, por exemplo, ele foi tirado da cidade antes da destruição. E o Senhor lá no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor falou que não destrói o justo, que o justo não é destruído com o ímpio. E Abraão, com aquele diálogo com Deus, o Senhor disse que ele foi fazendo várias perguntas, no final ele disse que se tivesse 10, por amor de 10, ele não destruía. Mas nós vemos ali que quando os anjos chegaram ali em Sodoma e Gomorra, ele foi salvo ali. Eles mandaram ele se retirar, Ló com as suas 2 filhas, que só foram eles 3 que foram salvos. E enquanto eles estavam ali, não foi destruído. Então a igreja do Senhor Jesus não vai estar aqui na grande tribulação. Aí as pessoas comentam, as pessoas discutem, falam, creem no que eles quiserem, mas a Bíblia não dá nenhuma imagem para isso. E o Senhor nos trará em sua companhia os que dormem, e os vivos serão transformados e nós vamos para os céus. Agora veja bem, quando a igreja for arrebatada, ele vai para um lugar chamado Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo, o crente não vai ser julgado no Tribunal de Cristo, mas ele vai estar lá para receber galardão. É claro que as obras mortas, aqueles pecados que o crente pecou depois que ele foi salvo, aí aqueles pecados dele, ele é considerado como obras mortas. Então ele vai ser queimado aquelas obras. Mas aquelas obras boas que os crentes fez, os frutos do Espírito, ele vai receber galardão. Aí depois a igreja vai para o céu. E lá vai estar lá na bodas do Cordeiro, onde vai ter uma ceia, vai ter uma festa maravilhosa para a igreja lá. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Veja bem, dando continuidade, tem muita gente que lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, e ele diz que a igreja vai ver o anticristo. Mas esse versículo aqui não está falando de arrebatamento da igreja. A igreja não está aqui. Porque, segundo a Tessalonicenses, a igreja não está mais aqui na terra. Vamos ler aqui o versículo que ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição. Então, pessoas que leem aqui diz que nós vamos ver o anticristo. Por isso que eles dizem que a igreja vai estar na grande tribulação. Só que aqui ele está falando de um assunto que nós vamos entender aqui. Como que a igreja vai ver o anticristo, se no capítulo 2, o versículo 6 e 7, ele diz que o detém. Aqui é o Espírito Santo que o detém. Aqui ele diz: agora sabeis, porém, que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja guardado aquele que agora o detém. Afastado, perdão. Aquele que agora o detém. Então, enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo não vai deixar o anticristo seja revelado.
Então é óbvio que ele não está falando no versículo 3, ele não está falando que a igreja vai ver o anticristo. Vamos ver aqui. Ele está se referindo aqui ao dia do Senhor. Vamos ler o versículo 2, o versículo 1 e 2. Ele diz: irmão, a vós que diz respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, não vos exortamos de que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavras, que por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Agora, observe uma coisa aqui, para entendimento aqui. O dia do Senhor não é um dia específico de 24 horas. Aqui ele está falando do dia do Senhor, ele vai desde a abertura dos selos, que é na chegada do anticristo, até a segunda vinda de Cristo, no capítulo 19, versículo de 11 a 21. É esse período que é chamado dia do Senhor. Ou a época, no todo o período da extensão da tribulação, é o dia do Senhor. Você pode ir lá para Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 13, versículo 9, você vai ver que você vai entender isso daí. Então ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então ele está dizendo que a apostasia e o homem do iníquo vai ser revelado. Ele está dizendo que a apostasia e o homem e a apostasia e o homem do iníquo vai ser revelado, apresentado antes do dia do Senhor, antes da segunda vinda de Cristo. Observe uma coisa aqui que ele está falando aqui, ó, o dia do Senhor. E ele se refere aqui, o dia do Senhor, ele diz esses versículos aqui, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de 7 a 10. Ele diz aqui, ó: não a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se ia manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos de seu poder, bem em chamas de fogo tomam vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui é na segunda vinda de Cristo, quando Cristo vem descendo nas nuvens lá, em Apocalipse, no capítulo 19, o versículo de 11 a 21. Então, esse aqui que é o dia do Senhor, é a segunda vinda de Cristo. E o apóstolo disse aqui que o anticristo vai ser revelado, a apostasia e o anticristo, e a apostasia e o anticristo vai ser revelado primeiro, antes da vinda do Senhor, ou o dia do Senhor. Então, aqui não se refere à segunda vinda de Cristo, ao arrebatamento da igreja de hipótese alguma. Pode observar direitinho aqui, ó, que ele diz que isto não acontece, ou seja, a segunda vinda de Cristo não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então, a apostasia e o homem do iníquo vem primeiro de que a segunda vinda de Cristo. Ou ela é revelado ele é revelado antes do dia do Senhor. É isso aqui o entendimento desse versículo. Porque os versículos de 6 a 8 mostra que eles são impedidos pelo Espírito Santo por causa da igreja que está aqui. Agora, continuando aqui, o capítulo Mateus 24, de 29 a 31,
ele fala que essa segunda vinda de Cristo, que é o mesmo acontecimento do Apocalipse capítulo 19, e o versículo, capítulo 19 e o versículo de 11 a 21. Aqui, Mateus 24 não fala de arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus deixou para o apóstolo Paulo, para ele falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, só o apóstolo Paulo, porque ele é considerado como apóstolo dos gentios, que ele falou sobre o arrebatamento da igreja. Na segunda vinda de Cristo, Jesus desce no final da guerra do Armagedon. Vou ler alguns versículos aqui, Apocalipse capítulo 19. Vi os céus abertos e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muito diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E é seguindo os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimas, brancos e puros. E sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetros de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse versículo aqui, por exemplo, versículo 14, é a seguir os exércitos que há no céu, montados cavalo branco, no céu montado de cavalo brancos, com vestidura de linho finíssimo. Esses exércitos aqui são dois exércitos. É os anjos de Deus e a igreja, que é chamada também de o exército de Deus. Eles vêm montados em cavalos brancos também. E Cristo, como rei também, ele vem montado em cavalos brancos, num cavalo branco, e ele vem com vestiduras, com vestes reais também. É um acontecimento muito maravilhoso, porque na guerra do Armagedon, Israel vai estar no meio da guerra. Israel, ele não tem como vencer aquela guerra, porque é arrodeado dos seus inimigos e é muito exército. E aí, Cristo aparece no horizonte. E o Senhor Jesus levanta as mãos assim para abençoar Israel. E Israel vê os cravos de Cristo, que é no punho do braço de Cristo, é no punho, depois da mão aqui, quando Cristo foi cravado. Aí o que acontece? Que Israel chora, Israel lamenta, chora mesmo e se converte naquele dia. Então Israel vai ser salvo na segunda vinda de Cristo. E Cristo, ele vai descer no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras ele desce lá, porque Cristo, quando ele vem na segunda vinda agora, não no arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja vai ser secreto. Mas na segunda vinda de Cristo, Cristo vem para reinar. Cristo vai reinar 1000 anos em Israel. E tem pastores aí, pregadores aí, escatologistas, dizendo que não tem milênio. Ora, que a Bíblia mais fala é sobre milênio. O milênio que Cristo vai, o reino mileniar de Cristo aqui. Isaías, no capítulo 11 de Isaías, fala, e vários outros lugares fala sobre. Então, o arrebatamento da igreja é coisa linda e maravilhosa. Mas quem vai subir no arrebatamento da igreja? É quem verdadeiramente aceitou Cristo como seu único Salvador. E aquele que verdadeiramente entregou a sua vida nas mãos de Cristo, tem seu nome escrito no livro da vida. Esse vai subir no arrebatamento da igreja. Agora, não pense que quem vai ficar aí vai ficar numa boa, vai ficar bem, que não vai. A grande tribulação vai ser de tristeza, vai ser de perturbação, vai ser de tanta coisas horrendas e horríveis que vai tendo sobre o face da terra. É uma tribulação tão grande que vai vir sobre o mundo que nunca houve nem haverá jamais. Ela vai ser a única, aquela grande tribulação. Não queira ficar para a grande tribulação, aceite Cristo para você estar
para você estar no arrebatamento da igreja. Então preste atenção uma coisa aqui, ó. Mateus 24, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse capítulo 19, versículo de 11 a 21, não fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre a segunda vinda do Senhor. Outra coisa que eu quero lhe falar aqui, ó, Apocalipse capítulo 6, até a guerra do Armagedon, no capítulo 21, ali é chamado o período do dia do Senhor. Então, não confunda dizendo que o dia do Senhor é um dia de 24 horas, é um período, entendeu? Traga sua vida a Jesus, que Jesus abençoe. Amém.